Seja bem-vindo ao canal da Igreja Batista Atitude em Niterói. Eu quero convidar você, antes de ouvir essa mensagem, que se ela for relevante para você, envie essa mensagem para quem precisa ouvi-la hoje. E aproveita, verifica se você já segue o canal da nossa igreja, para você ser participativo de tudo que está acontecendo aqui. Não deixe de curtir e, no final, deixe um comentário sobre o que mais te edificou. Que Deus te abençoe. Vamos para a mensagem. Gente, quero compartilhar a palavra de Deus com você hoje, lá em Jonas. Vamos lá, né? Jonas, capítulo 1 e o capítulo 4. Não é sobre quando você foge de Deus, tá bom? Pode ser também, né? De certa forma, a gente pode chegar lá. Mas eu quero abrir com você a palavra de Deus, capítulo 1 de Jonas. Você está acompanhando essa série com a gente, o lado oculto dos personagens bíblicos. Eu quero dizer que eu acabei de assinar a renovação de mais uma temporada. Não é verdade? Eu estava no Hortifruti, uma irmã virou para mim, estava atrás de mim na fila, eu não tinha percebido ela ali. E aí ela me cutucou. Pastor? Aí eu, oi, tudo bom? Quer dizer, continua a série o lado oculto, hein, pastor? Por favor. Aí, sim, senhora. Né? Então a gente renovou, a gente ainda tem alguns personagens para passar. E especificamente, Pedro, Paulo, a mulher samaritana, Marta, Demas, você não faz ideia quem seja, né? Vamos falar sobre Demas. Ainda tem algumas coisas para a gente vivenciar junto, mas hoje eu quero falar com vocês sobre Jonas. Vamos ler o capítulo 1, vamos ler até o verso 3, e depois a gente vai para o capítulo 4, e vai até o verso 11, ok? Diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade já subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. Capítulo 4, verso 1 agora. Diz o seguinte: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu estava na minha terra? Foi por isso que eu me apressei para fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de amor leal, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu um abrigo e sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então, o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, e que lhe deu grande alegria a Jonas. Contudo, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou um verme atacar a planta, e ela se secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento do leste muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso desejou morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Deus, porém, disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Ele respondeu: sim, tenho. Eu estou furioso e a ponto de querer morrer. O Senhor, porém, lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado nem a feito crescer. Ela nasceu em uma noite, e em uma noite ela morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda, além de muitos animais. Não deveria
eu ter pena desta grande cidade? Oremos. Pai, nos dê a tua palavra mais um pouco, mais uma vez. É o que te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta incômoda. Eu gosto de começar com pergunta incômoda. Existe alguém que você não quer que Deus abençoe? Pastor, está me julgando? Não, estou só perguntando. Talvez alguém que te traiu, talvez um grupo de pessoas que tenha te machucado, um ex, alguém da família, aquele político. Agora pensando bem, pastor, aquele tipinho de gente. E se eu te contasse hoje que essa pessoa se converteu, foi perdoada por Deus e vai morar no céu do lado da sua casa? Você ficaria feliz ou ficaria incomodado? Hoje a gente vai falar desse homem que viveu o maior avivamento de salvação de almas das Escrituras, mas terminou o seu livro com raiva de Deus, raiva porque Deus teve misericórdia das pessoas erradas. Talvez essa seja a mensagem mais desconfortável da série, porque ela não fala simplesmente de uma fraqueza comum, mas de uma fraqueza religiosa, de um pecado que religiosos cometem. E eu gosto de fazer um parêntese agora sobre religiosos, porque a gente sempre pensa que religiosos é alguém que tem um estigma religioso, mas eu quero te dizer, religioso é um aspecto da sua personalidade. Todo mundo tem um fariseu dentro de si. Todo mundo tem um aspecto de religiosidade que a gente cultiva. É só tocar na ferida certa. Então Jonas, ele comete o pecado de quem obedece a Deus, mas não tem o coração de Deus. Você já se imaginou nessa cena, você obedecendo a Deus, mas não de coração? Não porque você entendeu o que Deus queria que você fizesse? Tem gente que obedece a Deus, mas discorda de Deus, porque em Deus resolve demonstrar o seu amor. A história de Jonas é a história de um homem que prega e todo mundo se converte, menos ele. O único que não se converte é o profeta. Os marinheiros pagãos, entre aspas, se convertem, porque creem em Deus e o lançam no mar para poder serem livres. A cidade de Nínive se arrepende e se converte. Até o gado é coberto com panos de saco e cinzas. Mas o próprio pregador é quem termina o livro com um coração duro, e a gente vai, em nome de Jesus, entender por que isso aconteceu, para que exatamente isso não aconteça com a gente. Talvez você tenha começado essa mensagem dizendo: eu não me identifico com isso. E em nome de Jesus, eu adoraria que você terminasse sem se identificar, mas eu quero te desafiar a não deixar que a falta de identificação seja fruto apenas de não querer vasculhar o coração. No capítulo 1, é o capítulo da fuga, que você já conhece. É a fuga de um homem religioso. A palavra do Senhor veio a Jonas no verso 1. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clame contra ela. E se você entender junto comigo quem era Nínive, Nínive era a capital da Assíria. E a Assíria era aquele povo mais sem coração do mundo, sabe? Eles não estavam preocupados com direitos humanitários. Na verdade, quando eles invadiam os lugares, eles cometiam todo tipo de atrocidades. Eles eram famosos pela sua brutalidade. Eles esfolavam os seus prisioneiros.
ainda vivos, e quando mortos empilhavam suas cabeças. Eles deportavam nações inteiras, eles eram um pesadelo para todo o povo que eles invadiram, e especialmente nessa época eles haviam invadido Israel. Pedir para um israelita pregar contra Nínive é como pedir para uma pessoa ir pregar para quem fez mal a ele, para alguém pregar para o seu algoz, pregar para aquele seu ex-cônjuge narcisista. Sabe, e é muito difícil absorver a ideia de que Deus possa pedir isso para alguém, mas foi o que ele pediu para Jonas. E olha a reação de Jonas. No verso 3, Jonas se levantou para fugir para Tarsis. Por que Tarsis? Provavelmente é o lugar mais longe na terra que Jonas imaginou fugir. Alguns estudos chegam a dar uma ideia que Tarsis era ali mais ou menos perto da Espanha, na Europa Ocidental. E Nínive era ali perto mais ou menos de onde é o Irã. Você imagina a distância que não era para alguém que não tinha avião nem carro. Então ele pega um navio para cruzar o oceano, para fugir completamente, indo completamente na direção oposta. E o texto vai dizendo que Jonas viveu uma palavra hebraica que Abraão viveu, que José viveu, que vários personagens que a gente já tratou no lado oculto viveram, que é a palavra desceu. A Bíblia diz que ele desceu para Jope. E quando desceu para Jope, tomou um navio e desceu para o porão do navio. E, na verdade, desceu ao navio, ele desceu ao porão. Isso você vai ver no capítulo 1, verso 3, verso 5. E ele vai descendo. E a gente já entendeu que toda vez que a Bíblia fala que alguém desceu no Antigo Testamento, não é uma questão geográfica. É uma questão de decadência espiritual. E mais fundo, ele desce para o fundo do mar, e desce para o ventre do peixe. E quando é cuspido, ele desce para a base dos montes. Jonas é um homem em queda livre, é um homem vivendo a sua decadência, porque a desobediência a Deus, ela só nos leva para baixo. Quem está fugindo de Deus nunca sobe, mesmo que talvez esteja experimentando algum alívio ou conforto momentâneo. E a grande verdade é que o homem que está desobedecendo a Deus aqui não é um pagão, é um profeta. E no meio da tempestade, quando o barco está sofrendo quase um naufrágio, ele clama: Senhor, eu sou hebreu, seu servo, o do Deus que fez o mar e a terra. Então Jonas publicamente revela para aqueles marinheiros quem ele é, qual é a sua identidade. Ele não é ignorante acerca de Deus e nem do que está fazendo, ele está completamente consciente. Ele sabe o que é certo, ele sabe o que Deus está mandando, mas seu coração se recusa em fazê-lo. Às vezes tem pessoas que elas desaparecem e não querem fazer uma conversa franca com a gente, não é verdade? Porque sabem que a conversa vai ser algo que vai dizer o que elas não querem ouvir. E que elas nem sequer concordam, mesmo depois que a gente fala para elas não concordam. É como se fosse discutir futebol. Você abre um post e tem gente falando assim: Argentina, tem gente que fala: não, eu gosto da Argentina. E aí começa aquela comunhão nos comentários, não é verdade? Mas a verdade é que Jonas, ele tinha a teologia correta, mas o seu coração estava em fuga. Então ele decide atravessar terra e mar para escapar de Deus. Porque dá para ter a teologia correta, mas ir na direção errada. Foi um pouco do que falamos semana passada sobre Salomão. E então vem o peixe.
Todo mundo conhece o peixe e pensa, nossa, o homem caber dentro do estômago de um peixe é o maior milagre, não da história de Jonas, mas do Novo Testamento. Mas o peixe não é o principal milagre. O peixe é só o Uber Fish. Não é verdade? Desculpa, foi mal. O peixe é só o meio de transporte. O principal milagre vem logo em seguida, no capítulo 3. Deus chama Jonas pela segunda vez. E que graça é essa? Que pega um homem fugindo na sua rebeldia e fala: não, você que eu quero usar, é com você que eu quero contar. Então Deus chama de novo quem fugiu da primeira vez. Então agora Jonas vai. E é interessante, porque Jonas teve muito tempo para pensar. Se você for calcular a distância entre a Espanha ou qualquer lugar da Europa, que é uma direção oposta a Nínive, e Nínive, você vai ver que o peixe veio pelo mar, cuspiu Jonas praticamente de novo ali no mar de Israel, na beira da praia em Israel, e ele agora, não é que o peixe cuspiu ele em Nínive, não tem mar em Nínive, é continental, são milhares de quilômetros de distância da praia. E ele agora vai ter que fazer uma trilha gigantesca, são dias e dias, talvez meses de caminhada, de deslocamento, pensando sobre o que não fez. E mesmo assim ele chega lá não querendo fazer, da mesma forma. Cara, imagina você percorrer milhares de quilômetros para fazer uma coisa que você não quer. Mas ele vai. Deus o chama e ele fala: tá bom, Deus, eu vou porque o Senhor disse, clama contra ela. Então significa que a minha pregação vai ser apenas anunciar o quanto eles serão destruídos. Deve ser isso, Senhor, que o Senhor vai fazer, fazê-los saber primeiro o que o Senhor vai fazer com eles, para que quando o Senhor fizer, seja muito mais cruel. Então Jonas chega lá e ele pega o sermão mais curto e preguiçoso que alguém poderia pregar. Ele fala: ainda em 40 dias Nínive será destruída ou subvertida. Não tem nem apelo a pregação dele, não é verdade? Olha, em 40 dias será destruída, então arrependam-se agora. Não tem arrependam-se, tem. Será destruída, acabou. Acabou, é só uma sentença de morte. Ele faz não é uma pregação, ele faz uma ameaça. Não tem oferta de misericórdia, de arrependimento. É um homem que não quer que o seu sermão dê certo. Já pensou, você pregar, não, eu estou pregando, mas não quero que ninguém seja impactado por aquilo que eu estou pregando. Eu quero só que seja uma notícia. Jonas prega torcendo para o juízo cair sobre a cidade. E aí acontece aquilo que parecia impensável. Os homens de Nínive, mesmo sem apelo, creem em Deus. A cidade inteira, da pessoa mais pobre à mais rica, do maior ao menor, o rei mesmo desce do seu trono e se cobre de cinzas e veste roupas de panos de saco. Ele decreta um jejum onde até os animais teriam que participar. É a maior conversão em massa da história bíblica. É melhor do que o Pentecostes, que foram 3.000 almas. Naquele dia 120.000 pessoas se converteram. Deus é tão maravilhoso que Ele salva as pessoas até quando alguém está pregando de má vontade, não é verdade? Porque o avivamento ele não depende do humor e nem da espiritualidade do pregador. Olha que interessante. A espiritualidade de Jonas, decadente. O resultado, avivamento. No verso 10 do capítulo 3, a Bíblia vai dizer que Deus viu as obras deles e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Gente, esse deveria ser o momento mais memorável da vida de Jonas.
e falar: meu Deus, o que eu fiz aqui? Eu transformei através da pregação a cidade mais terrível da terra. Gente, se fosse eu ia ficar pensando: Deus realmente precisa de mim para ganhar o mundo. Não é verdade? Está repreendido, hein? Isso é só uma... Deus não me fulmina, não. Você entendeu o que eu quis dizer? A gente ficaria se achando, mesmo não sendo nada a gente pensa: caramba, que extraordinário, Deus me usou para isso, que coisa sensacional. Mas Deus faz a coisa mais linda que a gente pode imaginar acontecendo, salvando uma cidade inteira, transformando a cidade mais terrível do planeta. E Jonas fica com raiva. O capítulo 4 se abre com um texto dizendo: mas isto desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. Jonas não queria a salvação de Nínive, ele queria sua destruição. Eles eram um povo mau, e ele chama o fato de Deus ter tido misericórdia desse povo de algo ruim. Então no verso 2 do capítulo 4, ele faz aquela confissão tão reveladora: não foi isso que eu disse, que quando eu estava ainda na minha terra, por isso me antecipei fugindo para Tarsis, pois sabia que Deus é clemente e misericordioso, longânimo e grande em benignidade. Isso é uma outra versão. Ali fala sobre amor leal, sobre misericórdia. E aí quando Jonas acaba de fazer isso, ele não foge de Nínive. Ele fica lá sentado, ele quer assistir o que está acontecendo. Esse homem, ele não fugiu para Tarsis porque ele tinha medo de os homens maus de Nínive fazerem mal a ele. Ele fugiu para Tarsis porque ele tinha certeza que Deus iria perdoá-los. Jonas fugiu para Tarsis porque ele conhecia o caráter de Deus. Ele conhecia a graça de Deus, mesmo no Antigo Testamento. E ele não queria que a graça alcançasse aquelas pessoas. Ele preferia que Deus destruísse seus inimigos. Às vezes a gente não faz isso de forma consciente, mas a gente pensa: essa pessoa não tem mais salvação. É como se estivesse dizendo assim: graças a Deus ela vai ter o que merece. Gente, uma das coisas mais duras como cristão é conversar com alguém que não sabe o que é o amor de Deus. E às vezes tem crentes que não sabem o que é o amor de Deus. Pensam que o amor de Deus é um amor que ele tem por Moá. E a gente não pensa que esse amor que ele tem por mim é o mesmo amor que ele tem por cada ser humano vivo. Jonas aqui tem um negócio que a gente pode chamar de preconceito religioso na sua forma mais pura. Jonas não é ateu, Jonas não é ignorante. Ele simplesmente conhece o coração misericordioso de Deus, e ele discorda quando essa misericórdia alcança seus inimigos. A canção certa deveria ser: quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai ser alcançado pela graça de Deus, e isso terá seu coração transformado, e um dia se alegrará com você pela essa graça que o alcançou também. Deveria ser assim a canção. Quem canta diferente disso não conhece o coração de Deus, porque o coração de Deus é o que nos leva a nos alegrar até quando o nosso inimigo é beneficiado, se alcançado. Mas a gente normalmente é religioso em dizer: graça para mim, juízo para os outros. O inferno são os outros, já dizia Jean Paul Sartre, revelando o coração humano, sempre tirando as nossas responsabilidades de compreender o nosso papel nas relações
e transferindo para os outros a culpa de tudo que não está funcionando. Mas então Deus faz para Jonas uma pergunta que deixa ele sem resposta. No capítulo 4, é Deus dando aula para a gente do que é o pastoreio do Pai, do que é o pastoreio divino. Deus não fulmina Jonas, já começa assim. Porque se você faz o que Jonas fez, teoricamente Jonas merecia ser fulminado por Deus. Mas na verdade o que Deus faz é iniciar um diálogo com Jonas. Deus também quer converter o coração do profeta. Então, ao invés de fulminá-lo, dizendo, você merece a morte, porque você não entende a minha misericórdia, ele começa uma conversa. E ele faz uma pergunta: faz bem tirar? É como se perguntasse assim: essa raiva te faz bem, Jonas? Esse rancor no teu coração está te causando bons sentimentos? Está te causando bons resultados? Ela é boa para você, Jonas, essa raiva? Deus poderia ter perguntado assim: você acha que você tem direito de estar com raiva? Porque não é assim que a gente conversa às vezes com o nosso cônjuge? Com aquela pessoa que está do nosso lado e a gente ama e a gente vai ter uma conversa difícil. A gente, em vez de fazer perguntas sábias, a gente faz perguntas tolas. Você acha que você tem direito? Eu também isso, eu também aquilo. Mas Deus, tão pastor e tão amoroso, pergunta: você acha que essa raiva te faz bem? Todo mundo aqui já ouviu a frase que o ressentimento ou a falta de perdão é o veneno que você toma, esperando que o outro morra. E a grande pergunta de Deus é: até quando você vai carregar esse sentimento dentro de você? Até quando você vai deixar que o ressentimento esmague a sua alma? E aí Jonas não responde. Ele vai para fora da cidade, ele monta uma cabana, um abrigo ali, porque ele ainda quer assistir, ele ainda tem a esperança de que alguma coisa vai acontecer, ele quer ver o que vai acontecer. Ele conta os dias para que Deus possa fazer aquilo que prometeu. Ele ainda tem a esperança de que Deus vai destruir Nínive. Então ele senta na tribuna de honra, junto com o Messi, com o Zidane, com o Ronaldinho Fenômeno, não é verdade? Com o Gaúcho para assistir o Haaland. Estou brincando, deixa eu ver lá, né? Deixa eu ver lá, já estamos tentando nos curar, né? Gente, eu acho que o problema é o brasileiro, porque a gente torceu para o Brasil contra a Noruega, o Brasil perdeu. A gente torceu para a Noruega, porque o Haaland é bacana, né? A gente sentiu uma empatia por ele. Não sei se é esse número de Estocolmo que a gente está sentindo, né? A gente torceu aí a Noruega perde para a Inglaterra. Sabe o que vai acontecer? A Argentina vai ser campeã só porque a gente está torcendo contra. Vai ser uma outra conversa, desculpa aí, voltando aqui, né? Ele senta no camarote ali, e ele fica esperando o fogo cair sobre a cidade, torcendo pela desgraça de 120 mil pessoas. E então Deus transforma a vida de Jonas numa parábola viva. Ele faz crescer uma aboboreira, uma trepadeira ali, em volta daquele abrigo, para poder fazer uma sombrinha, para a sua careca não queimar. É a Bíblia que fala, tá bom, gente? Não é autorreferência, não. Então faz crescer essa planta sobre a cabeça de Jonas. Então no verso 6, a Bíblia fala que Jonas ficou extremamente alegre por aquela planta. Ele pensa: olha como Deus é maravilhoso comigo, Deus está a meu favor. Ele botou essa planta, é sinal que vai dar certo, vai jogar fogo e eu vou assistir de camarote, na tribuna de honra. Mas é interessante como ele pode se alegrar por uma planta e sentir raiva, porque uma cidade não foi destruída. Jonas se importava mais com o seu conforto do que com a salvação de 120 mil pessoas. Hoje a gente está fazendo o envio do nosso Casa de Fé. E o Casa de Fé é exatamente essa expressão de entender o coração de Deus. É se voltar para ansiar a salvação de alguém.
E às vezes o maior inimigo da salvação de outra pessoa é o nosso conforto. Porque a ordem de Jesus é: vai, pregue. Ide, pregai. Pregue o evangelho a toda criatura. Faça discípulos. Mas quem aqui sabe que o maior inimigo da salvação de alguém é o nosso conforto? O maior inimigo de que alguém possa ser alcançado e levado a Deus são as nossas aborboreiras. São os desconfortos que não queremos enfrentar. É o sol que vai queimar minha cabeça. Pastor, hoje eu não vou porque está muito calor na igreja. Pastor, hoje eu não vou porque está chovendo muito. Pastor, hoje eu não vou porque tem jogo do Brasil. Pastor, hoje eu não vou. E está tudo bem a gente ser inteligente e adaptar a nossa rotina. Hoje a gente já faz isso. Você vem no culto da manhã porque te é conveniente. Você vem à noite porque te é conveniente. E eu não tenho problema nenhum da gente ser conveniente na organização dos nossos horários. O meu problema é quando o conforto da gente se torna um instrumento de impedimento da proclamação do Evangelho. Se torna um instrumento em que justificamos para Deus que não podemos fazer algo para Ele. O Casa de Fé é desconfortável não só para a gente na iniciativa de ir lá e falar: agora eu vou ter que pregar. É desconfortável também porque vai mexer na rotina das nossas células. Nós vamos pulverizar as nossas células em vários pequenos grupos para que as pessoas tenham a iniciativa de alcançar pessoas. Mas o texto de Jonas deixa claro como às vezes é exatamente o nosso desconforto um instrumento que Deus usa para salvar eternamente pessoas. Então Deus manda um verme, e o verme ele começa a corroer aquela planta e até que ela se seca. E o sol bate na cabeça de Jonas e ele passa mal. Deus manda um vento leste quente sobre ele. E então ele passando mal de novo, ele fica com raiva e ele pede para morrer. 2 vezes no livro de Jonas ele pede para morrer. Uma quando é lançado ao mar e outra agora quando o calor bate de forma ferrenha sobre ele. Então ele prefere morrer. Jonas é um homem que a gente poderia dizer que está vivendo uma depressão espiritual fruto da sua amargura. Tem ciclos depressivos ou de profunda tristeza que a gente experimenta e a gente pensa que é um ciclo químico ou que ele é algum dilema interno nosso e na verdade ele pode ser exatamente a concretização de perdões que a gente não liberou, de relacionamentos que a gente não restaurou, de feridas na alma que a gente não curou. A amargura deu a Jonas o desejo de morrer. Deus salvar Nínive fez com que ele ficasse desgostoso da vida. Irmãos, esse ano tem eleição de novo. E não importa se você é de um partido, de outro ou de outro. Se você escolher ficar desgostoso da vida porque o seu candidato não ganhou, porque você odeia o outro lado, porque um lado vai acabar com a igreja, o outro lado vai matar todo mundo na pandemia, não importa. A gente vai conseguir argumentar e sentir, e posso te dizer, vários candidatos a deputado, a senadores, vão fazendo campanha para as suas linhas partidárias, eles vão começar a traçar um monte de correntes de pensamento, que vão fazer a gente desprezar profundamente o outro lado político. E eu entendo, eu realmente acho que existem partidos e forças políticas totalmente corrosivas. O meu ponto não é aqui te dizer em quem você tem que votar. Perto da eleição eu vou falar com que valores seria bom que a gente votasse. O máximo que eu vou fazer aqui. Mas o grande ponto é que às vezes a gente entra nesse lugar de tal forma que a gente cria uma verdadeira atmosfera de autodegeneração.
a gente vai permitindo que a nossa ânsia política seja movida pela nossa amargura. É claro, pastor, o povo sofre, eu concordo com você. Mas a grande verdade é que se você deixa a amargura decidir a sua vontade política, a política ela consegue corroer a sua alma. E talvez você não vai ter mais forças para lutar pelo que é justo. Então no verso 10 e 11, Deus dá um golpe final para Jonas. Deus mostra a hipocrisia de Jonas, assim como às vezes a política revela a nossa própria hipocrisia. Revela que, no fundo, o problema maior da humanidade é a própria humanidade. É a sua degeneração, é a sua queda. Deus vai dizer para Jonas: tu tiveste pena da planta, da qual não trabalhaste, que uma noite nasceu e numa noite pereceu. Então, eu não hei de ter pena da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Você chorou por uma planta, Jonas, que não custou nada para você. Eu não posso ter compaixão de 120 mil pessoas que eu criei. E essa é uma das coisas mais interessantes do texto, porque a pergunta de Deus fica sem resposta. Não te incomoda esse final de Jonas? Parece final de série ruim, né? Que não tem nem... mas e aí depois? E não tem, acaba ali. E eu quero te dizer uma coisa sobre o final de série ruim. Ele tem esse objetivo, porque o objetivo ali não é você saber o que aconteceu. O objetivo ali não é exatamente você saber qual foi o fim, e eles viveram felizes para sempre. O objetivo de uma série sem fim é deixar uma mensagem que te faça pensar. O mesmo objetivo do final do livro de Jonas é Deus terminar o livro com uma pergunta em aberto, para você não ficar pensando exatamente qual seria a resposta de Jonas, mas é Deus te levando a pensar qual seria a sua resposta. O objetivo dessa pergunta não respondida é Deus querendo saber qual a sua resposta. Porque no fundo, essa pergunta não é para Jonas. Essa pergunta é para você. É como se Deus estivesse nos perguntando: eu não deveria ter compaixão daquelas pessoas que você não suporta? E o livro de Jonas espera a nossa resposta até hoje. Aliás, o nome de Jonas significa pomba. É um símbolo de Israel e também a gente tem como o símbolo da paz. Mas nós estamos vendo aquele homem que é símbolo de algo que significa paz, torcendo para que a paz não chegasse sobre Nínive. Eu quero terminar com aquelas aplicações importantes que a gente faz. A primeira aplicação dessa história é olhar para o coração e você examinar se existe alguém que talvez você não queira a salvação. Ah, pastor, nessas palavras não tem ninguém. Tudo bem. Então, eu queria que você encontrasse aquela pessoa que para você não tem mais salvação, pela pessoa ruim que ela é. Melhorou? Porque é muito mais fácil, né, dizer não tem mais salvação do que dizer eu não quero a salvação dessa pessoa. Mas no fundo, as duas são a mesma coisa. A segunda a gente só fala de um jeito que pareça aceitável, porque a gente joga na conta de Deus. Eu sei que é pesado falar isso. E eu sei que quando a gente pensa sobre a ideia de perdoar, a gente já sabe que não,
eu já perdoei. Tudo bem você sentir que perdoou, mas por que você ainda sente que algo está errado? Entende? Por que você ainda fica com esse sentimento, mesmo acreditando que já perdoou, de que algo está errado? Porque a segunda coisa é que a raiva que você acha justa pode ser exatamente aquilo que está te consumindo. A indignação que você tem pode parecer senso de justiça, mas pode ser a maior ferramenta do diabo para poder acabar com a tua alma, acabar com a sua alegria de viver, acabar com a experiência da alegria da salvação que você tem em Deus. Deus não perguntou para Jonas se ele tinha o direito de ficar com raiva, e Deus perguntou para Jonas se a raiva estava fazendo bem para ele. E a pergunta de Deus para você é: será que a raiva que você sente, a tristeza que você sente, nem sempre é raiva, gente. Quando alguém faz mal para a gente, são tantos sentimentos que isso provoca: dor, raiva, desprezo. Tem uma que é a nossa preferida: indiferença. Não é verdade? Rejeição. A grande verdade é que, uma vez eu vi um cara dizendo que se a gente soubesse o quanto é bom perdoar, a gente faria só por egoísmo. Porque perdoar é restaurar o ciclo da vida dentro de você. É desafogar a seiva. É restaurar os canais aonde a vida passa. É isso que é perdoar. Eu sei que a gente pensa que se a gente perdoar é como se a gente estivesse concordando com o mal que fizeram com a gente. Ou estivesse dizendo que aquilo que a pessoa fez está certo. Mas não tem nada a ver com isso. Perdoar é consertar o que a pessoa fez ficar errado dentro de você. Pastor, mas é perdoando o outro que eu me conserto? Exatamente. E vou te falar, perdoar é a melhor coisa que você pode fazer para se vingar do narcisista. Sabia disso? Pastor, você está maluco? Eu estou te falando. Se você estudar psicologia, você vai descobrir que o maior desejo do narcisista é causar um impacto negativo na sua vida. E se você conseguir curar o impacto negativo? Ele perdeu. E se você conseguir perdoá-lo? Ele que estava se gabando porque conseguiu te incomodar, agora não vai mais conseguir te incomodar, porque você perdoou, ele não te perdoou. É isso que Jesus está falando assim, ó, quando der na tua face, dá outra face. Porque quem dá na tua face, está dando porque acredita que vai conseguir te ferir de um jeito muito humilhante. E se você disser para ele assim, não tem problema, pode dar na outra também. Aí a pessoa vai fazer, como é que eu vou humilhar quem é capaz de se humilhar? Por isso Jesus irritou tanto. Por isso quando perguntaram para ele, você é o rei dos judeus? Ele, tu dizes. Porque ele sabia exatamente quem ele era. Então ele sabia que não precisava guardar mágoa de ninguém, porque na verdade ele estava ali curando o pecador. Ele estava ali criando o plano de salvação, estava implementando o seu plano de salvação. Terceira coisa é cuidado para não se importar mais com o seu conforto do que com as pessoas. Cuidado para não se importar mais com o seu conforto do que com a salvação das pessoas. Ah, pastor, mas aí o senhor está falando uma coisa errada, porque eu sempre abri mão de mim, sempre fiz tudo pelos outros, e aí, agora no final da minha vida, eu estou destruído, porque eu sempre fiz pelos outros, nunca fiz nada por mim. Eu concordo com você, que a gente às vezes tem que ser sábio, e saber se cuidar.
Porque tem gente que é exatamente o contrário, só faz pelos outros e não faz nada por si mesmo e nem pela sua casa. Ah, pastor, emprestei dinheiro para o outro, mas eu tenho um cheque especial. Não deveria. Você tem uma responsabilidade com a sua casa e com as suas finanças primeiro. Aí não é questão de conforto, entende? Não é conforto. Ah, pastor, emprestei o cartão de crédito para uma pessoa que eu sei que ela não vai ter como pagar. Não deveria. Se você não tiver como pagar. Se você tiver como, aí você faz. Pastor, para quem que eu posso emprestar dinheiro? Ué, você pode, para quem não importa. Você pode emprestar até para a pessoa que eu acho endemoniada. Você só não pode emprestar um dinheiro que você não pode doar. Você não pode emprestar um dinheiro que você não pode doar. Então, sim, é muito coerente você saber que o seu compromisso número 1 é cuidar bem da sua família e da sua vida. Mas quem aqui sabe que esse texto não está falando disso? Ele está falando sobre quando a gente se torna confortável demais para fazer o que é certo. Quando o conforto encontra um lugar tão profundo no nosso coração, que nós começamos a chamar conforto de vida normal. A nossa sociedade está assim. Com o IA agora, então, é mais conforto ainda. O pessoal fala em era da abundância. Se vai ter ou não vai ter, não sei. Porque a gente é bom de fazer as coisas boas ficar ruim, não é verdade? Mas a verdade é que, independente se vai ser abundância ou não, a vida está ficando mais fácil a cada dia. Digo, a nível de conforto, a vida vai ficando mais confortável a cada dia. E quem é que sabe que isso é exatamente o antídoto para a gente fazer o que é certo? É exatamente o oposto da gente fazer, da gente lembrar aquilo que é prioridade. A grande verdade é que, sabe quem se solidariza com quem está mal? Quem já teve mal. Não é verdade? E quanto mais bem a gente vai ficando, menos solidário a gente vai se tornando. Quem que ajuda pessoas a se recuperarem das drogas? Quem um dia foi restaurado das drogas. Não é? Quem que tem misericórdia de alguém que está todo mundo com ódio? Quem foi restaurado daquele lugar, aquela pessoa que estou sentindo o ódio dela, foi restaurado. A grande verdade é que a gente só costuma se compadecer dos contextos que a gente passou. E o nosso conforto, cada dia, faz a gente passar menos por contextos. Às vezes a gente tem que tomar um banho de contexto. Mas a gente é tão hipócrita que a gente tem muita dificuldade de enxergar a nossa hipocrisia. Muita dificuldade. Então a gente julga. A gente julga dos nossos lugares de conforto. E eu não estou falando de pobreza nem riqueza. É o nosso lugar de conforto. É muito fácil para um pobre falar mal de um rico. Que rico e que empresário é tudo explorador de pessoas. Nunca pagou uma conta de uma empresa. Nunca teve que bancar 30 funcionários. Do mesmo jeito também que uma pessoa rica, é muito fácil ela falar do palácio dela na Barra da Tijuca, que a vida não é tão ruim assim e que as pessoas estão de mimimi, não é verdade? É contexto. Não é riqueza ou não é pobreza, é conforto. E às vezes a nossa pobreza é o nosso lugar de conforto, e às vezes a nossa riqueza é o nosso lugar de conforto. E a história de Jonas está nos mostrando que a gente precisa identificar quais são os confortos que estão nos impedindo de levar pessoas à salvação. A grande verdade é que é muito confortável falar, eu posso entrar no Casa de Fé na próxima vez que tiver, talvez. Não é verdade? Eu posso fazer a minha reunião de célula completamente normal, porque é muito desgastante ter que pulverizar minha célula em vários pequenos grupos, e esse mês, seria tão importante para mim estar com a célula essa semana, mas qual é a importância de você se prestar a pregar o evangelho numa casa nova, para uma pessoa nova, essa semana? O seu vai ser um mês mais tranquilo, para aquela pessoa pode ser a salvação e a vida eterna que ela vai receber através de você. Verdade ou mentira? Então a grande verdade é, cuidado em se importar mais com aquilo que é confortável para a gente do que com as pessoas que Deus quer salvar.
e até aquelas pessoas que te fizeram mal. Jonas chorou por uma planta, mas ignorou uma cidade. Eu quero terminar essa mensagem falando com você que talvez seja alguém que guarda mágoa há anos. Não conta para ninguém, mas essa raiva não está te fazendo bem. Nas palavras de Deus. Essa raiva não está fazendo bem para você. Quero falar também com quem torce secretamente contra a restauração de alguém que te feriu. Deus ama a sua Nínive. Deus ama a sua Nínive. Deus ama a cada pessoa que existe. Quero falar também com quem obedece a Deus por fora, mas discorda da graça dele por dentro. Hoje é dia de você pedir um coração novo para Deus. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração. Talvez você hoje seja Nínive, indigno, perdido, já foi longe demais. Deus fez um profeta cruzar o planeta para encontrar Nínive. Deus fez Jonas sair da Espanha, levado por um peixe cuspido na praia, caminhar milhares de quilômetros para que Nínive fosse alcançada. E Nínive é o símbolo de tudo de ruim que uma nação já poderia ter feito. Mais uma vez nós estamos reencontrando esse Deus gracioso. Essa semana eu vou postar uma reflexão sobre Paulo, como o homem que tinha cartas para assassinar os cristãos se tornou o autor de 1/3 do Novo Testamento. Como pode esse homem do ano 34 mais ou menos depois de Cristo perseguir veementemente as pessoas em Jerusalém e ter uma raiva tão grande, aspirar tanto ódio, que ele falou, quero ir além. Ele pega cartas oficiais e segue para Damasco, até que uma luz o encontra e o cega, e então docilmente Jesus pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? Talvez você seja Saulo, talvez você seja Nínive, mas talvez Deus saiba disso, e hoje fez você sentar nessa cadeira para ser alcançado pelo amor de Deus. Pastor, Deus passa pano para o nosso pecado? Nunca. Deus é duríssimo contra o pecado. Deus quer mesmo é que você se arrependa. Aliás, se você não se arrepende do seu pecado, não tome a ceia hoje. Mas em nome de Jesus, se arrependa e tome hoje. Deus é duríssimo contra o seu pecado. Mas Deus sabe exatamente a miséria de pecador que você é. E eu também. E Ele nos alcança. E Ele quer promover o arrependimento. Nínive seria destruída até que se vestiu de panos de saco e cobriu sua cabeça de cinzas, dizendo, Senhor, realmente somos um povo extremamente maldoso. E a Bíblia fala, Deus não se conteve. Deus não se conteve e salvou. E Jonas falou, eu sabia, Deus, eu sabia que se o Senhor visse arrependimento no coração desse povo, o Senhor ia perdoá-los, e ia alcançá-los com o seu amor leal, eu sabia. Para quem não conhece Deus, esse é Deus das Escrituras, e eu estou falando do Antigo Testamento, aquela parte terrível da história de Deus, a parte onde Deus é cruel. Olha a crueldade de Deus. Gente, a graça às vezes me parece mais explícita no Antigo Testamento do que no Novo.
Não diz que ela é mais, ela me parece mais. Eu vejo a graça de Deus tocando o Antigo Testamento, até porque lá era mais necessária ainda. Porque era um período de guerras, era um período de violência, era um período complicado na história da humanidade. Então Deus entra nesse lugar. Quero terminar orando com você. Talvez hoje você está aqui nessa manhã e você precisa que Deus entre na sua vida, na sua família, no seu coração, na sua história e comece tudo novo com você. Então, feche seus olhos agora. Eu quero que você faça uma oração a Ele, entregando a sua vida para Ele, convidando Deus para cuidar realmente do seu coração, tratando o nosso conforto e nos mostrando o coração dele, trocando o nosso coração de pedra por um coração de carne. De olhos fechados, de cabeça baixa, repita essa oração comigo. Se hoje você quer isso, diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor, me perdoa pelos meus pecados, começa uma nova história em mim, e que eu possa experimentar a transformação do meu coração, para que eu possa ter um dia o seu coração também. Em nome de Jesus, eu me rendo ao seu amor. Amém.